Olá, sejam todos bem-vindos. Continuação aí da nossa aula. Essa é a 7ª aula do 3º ano do ensino médio. E aí nós começamos nas atividades da semana 2. Dá uma olhadinha aí no recorte que nós fizemos da apostila, que nós vamos partir para a explicação. Então, o que nós temos aí para trabalhar nessa semana é a parte de sequências, certo? E tem uma parte de sistema também. Eu peguei a parte de sequência aqui para a gente explicar a parte de sistema. Depois eu passo um outro material para vocês. Então, ele vem falar aí na apostila de dois tipos de sequências. Ele fala numa PA e uma PG. E aí ele já passa um monte de fórmula. Termo geral, soma dos n primeiros termos. Aqui não tem esses dois n's, não, é um n só, tá bom? Soma dos n primeiros termos, soma dos infinitos termos. Nós vamos trabalhar essa ideia aí inicial. Antes de mais nada, eu queria colocar duas sequências aqui para vocês pensarem. Por exemplo, eu quero colocar essa sequência aqui, ó. 2, 4. E eu vou repeti-la aqui, ó. 2, 4. Vou abrir um parênteses, porque é assim que a gente representa a sequência, entre parênteses. E aí aqui, ó, vai entrar o próximo número dessa sequência, certo? Vamos olhar só para essa, porque elas são iguais. Então, se você fosse pensar aí numa lógica, qual que seria o próximo número? 2, 4... Talvez você tenha pensado em 6. Se você pensar em 6, você está certo. Agora, talvez se você pensar em 8, 2, 4, 8, você também está certo. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque para uma sequência estar caracterizada, você precisa conhecer pelo menos 2 dos elementos, certo? Então, se você respondeu 6 e se você respondeu 8, você está certo em cada uma dessas, certo? Cada uma das pessoas que respondeu está certa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, você deve ter pensado numa soma, não é mesmo? Uma soma que está andando de 2 em 2. E aqui, as reticências dão a ideia de continuidade. Se você pensou numa multiplicação, você também está certo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para ficar o número de termos iguais. Qual que é a diferença de uma sequência para outra? Quando você forma uma sequência com somas, certo? Você tem uma progressão aritmética, uma PA. Então, isso aqui é um exemplo de uma PA. Quando você tem uma sequência formada por uma multiplicação, isso aqui é uma PG, uma progressão geométrica. Progressão aritmética, progressão geométrica. Perceba que a progressão geométrica, em comparação com a progressão aritmética, quando os termos são positivos, ela cresce muito mais rápido do que a progressão aritmética que começou no mesmo lugar, certo? Nós vamos trabalhar aí, ao longo dessas semanas, essas sequências. Aí ele falou o seguinte, ó, fórmula do termo geral. O que significa isso? Significa que essa fórmula aqui, ó, eu encontro qualquer termo da sequência, conhecendo a posição que eu quero desse termo, né, e a razão.
Então, vamos trabalhar a PA aí um pouquinho. Então, ele disse que a índice N é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Essa daqui é a nossa fórmula do termo geral da PA. Essa daqui, a índice N, é igual a A1, que multiplica Q, que é a nossa razão, elevado a N menos 1. Certo? Está aí a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Vamos ver como que ela funciona. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber 1, 2, 3, 4, 5. O quinto termo. Então, aqui eu quero o A5. Tá bom? Esse aqui é o A5. Automaticamente, esse é o A4, A3, A2, A1. Beleza? A6, A7. Posso querer saber um termo lá na frente da sequência. Mas só para questão de ilustrar, eu quero saber o A5. O A5 vai ser igual a 1. Quem que é o A1? Primeiro termo. 2 mais a diferença do número de termos do A5 para o A1, onde o N é a posição, então é 5 menos 1, vezes a razão. Qual que é a razão aqui? A razão aqui na nossa progressão é 2. Beleza. Então, o A5 vai ser igual a 2 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, o quinto termo da nossa sequência é 10. Você poderia fazer isso para qualquer termo. Eu estou fazendo para os primeiros termos para a gente ver que está aqui dentro, certo? Por exemplo, aqui é A1, A2, A3, A4, A5. O quinto termo da nossa progressão geométrica. Então, A5 aqui vai ser igual a A1, que também é 2, vezes a razão. A razão aqui é uma multiplicação. É 2 elevado à diferença dos expoentes. A5 menos 1. Certo? Então, A5 vai ser igual a 2, que multiplica 2 elevado a 5 menos 1, 4. Aqui você pode fazer a continha, que vai dar 16 vezes 2, que vai dar 32, ou lembrar que isso é um produto de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, isso vai dar 2 elevado a 5, que dá 32. Certo? A razão aqui ela é representada pela letra R. No nosso caso aqui, R foi igual a 2. Porém, aqui é uma progressão aritmética. E aqui a nossa razão é representada por Q, que também, para o nosso exemplo aqui, fica fácil, também foi igual a 2. Certo? É a mesma ideia para a soma desses primeiros termos. Tá? Isso aqui eu vou fazer nos exercícios para não delongar demais essa explicação. A soma dos n primeiros termos de uma PA é só você ir somando esses termos e ver, por exemplo, aqui nós temos S2. O que é o S2? É a soma dos dois primeiros termos. É o 2 mais 4, dá 6. Certo? Aqui seria até o S3. 6 que deu até aqui, mais 6, 12. Okay? Aqui nós temos o quê? Nós temos a soma dos dois primeiros termos, 6. A soma dos três primeiros termos, 14. E por aí vai. Beleza? Muito bem. Essa fórmula aqui, que trabalha a soma dos infinitos termos,
tem que ser uma progressão geométrica especial, ou seja, a razão dela tem que estar entre menos 1 e 1. Quando a razão de uma progressão geométrica está entre menos 1 e 1, ela é uma progressão decrescente. Os valores dela vão diminuindo. E aí acontece uma propriedade especial. Talvez a gente passe isso num material complementar, certo? É claro que nem toda progressão é uma PA ou uma PG. Provavelmente o contra-exemplo mais famoso seria a sequência Fibonacci. Sequência Fibonacci, certo? Mostrada a seguir. Você consegue ver a lógica? Esse zero aqui não precisa muito dela, não. Eles colocaram esse zero aqui, mas não precisa, não. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Vamos pensar um pouquinho na lógica. Será que é somar 1? Aqui está somando 0. Não é. Então, vamos começar a partir do segundo. Somei 1, 2. Somei 1, 3. Somei 1, 4. Não, deu 5. Então, não é. Poxa, então, agora está somando 2. Então, agora vai andar de 2 em 2. Não, mas aqui somou 3. Uai. Será que é uma multiplicação? Se você prestar atenção, você vai ver que também não é. Certo? Essa sequência ela é formada de uma maneira recorrente. Cada termo a partir do segundo, então o segundo termo é esse aqui, tá? Eu cortei esse primeiro aqui do zero. Cada termo a partir do segundo, estou falando desse cara aqui, é igual à soma dos dois anteriores. Então, 2 é igual a 1 mais 1, certo? Vim para cá. 3 é igual à soma dos dois anteriores. Vê se não é 2 mais 1. 5 é igual à soma dos dois anteriores. 2 mais 3. 8, 3 mais 5. 13, 5 mais 8. 21, 8 mais 13. E por aí vai, certo? Então, a partir do segundo, é a soma dos dois anteriores. Cada termo a partir do segundo é igual à soma dos dois anteriores. A sequência Fibonacci, essa sequência aparece em vários problemas e várias estruturas que aparecem na natureza. Por exemplo, multiplicação de células, crescimento vegetal, algumas estruturas, como, por exemplo, a proporção dentro de certas conchas, né? Se você tem uma concha do mar e você corta ela longitudinalmente, você vai ver que lá dentro vai aparecer uma espiral. Uma espiral é um movimento assim, né? Que vai aumentando. Vou tentar ilustrar aqui para vocês essa parte, que é bem legal. Vamos pegar aqui alguns primeiros termos da nossa sequência Fibonacci, certo? Nós temos 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Ok? Beleza. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui. Aqui essa sequência continua, mas eu peguei só esses termos, tá bom? Então, imagina que nós temos um quadradinho de lado 1. Cada um desses valores aqui vai ser um quadrado nessa quantidade de lado. Então, aqui eu tenho um quadradinho de lado 1, quadradinho de lado 1, um quadradinho de lado 2, depois de lado 3, de lado 5, de lado 8, de lado 13, de lado 21, certo? Unidade de medida. Então, aqui eu tenho um quadrado de lado 1. Vê se está, que é o primeiro termo ali, ó. 1. Eu vou pegar um outro quadrado, que é o próximo, que é 1 também, e vou colocar aqui do lado dele, ó. Vamos ver se eu acerto. Vamos aumentar o nosso zoom aqui um pouquinho, para facilitar. Peguei um outro quadradinho de lado 1 e botei aqui. Beleza? Concorda que agora aqui é 1 e aqui é 1, esse lado aqui vale 2? Encaixa direitinho um quadradinho de lado 2 aqui em cima, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Lado 2, mais ou menos aqui assim, ó. Ora, esse lado aqui tem 2, né?
Com esse pedacinho aqui que tem 1, dá 3, não dá? Vê se não é o próximo quadrado ali, ó. 3. Vou botar o 3 aqui. Beleza. Esse lado tem 3 e aqui tem 2. 3 mais 2, 5. Vai acompanhando a sequência lá. Mais ou menos aqui assim, ó. Estou fazendo no olho, hein? Não estou usando nenhuma ferramenta para construir quadrados, não. Certo? Aqui é 5, né? Aqui é 1, aqui é 2, então é 5 mais 3 que dá 8. Então, seria um quadrado aqui, ó, de lado 8. Aqui é 8, aqui é 2, 10, depois mais 3, 13. Aqui é um quadradão de lado 13. Mais ou menos aqui assim, ó. Foi, quase. Se somar todos esses lados aqui, vai dar 21. Um quadrado grande aqui, ó, de lado 21. Tem que ter todo aquele tamanho ali da vertical. Mais ou menos aqui, ó. E vamos fechar cá embaixo aqui, ó. Ó, esse aqui ficou melhor. Certo? Esse aqui não ficou muito legal, não. Deu um dentezinho aqui, ó. Força a barra aqui um pouquinho. Bacana. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Em cada quadradinho desse, eu vou criar um arco de circunferência. Eu vou sair de uma diagonal para outra, tentando fazer um quarto de uma circunferência. E vou aumentando proporcionalmente à medida que os quadrados vão aumentando de lado. Então, aqui eu vou fazendo na mão. Ajuda aí um pouquinho para você entender. Um arco aqui, um arco aqui, um arco aqui. Vou parar aqui porque aqui eu não tenho muito espaço, vou ter que emendar aqui. Eu queria fazer de uma vez só. Esse pedaço aqui, eu vou começar daqui. E tá aí. Se você observar bem, é a proporção dentro de uma concha. Tem uma concha que chama um molusco, se eu não me engano, que chama Nautilus, certo? Ele funciona exatamente com base nessa ideia aí. E nós temos outras estruturas também na natureza que se multiplicam ou se comportam de acordo com essa sequência. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Foi uma aula explicando alguns conceitos, fazendo algumas curiosidades. Nas nossas próximas aulas nós vamos começar aí nas atividades, mas eu já gostaria que você fosse pensando. Tá bom? Tudo de bom, até o nosso próximo encontro.